Você já teve a sensação de que alguém que te feriu não consegue mais encontrar paz? E se eu te revelasse que existe uma força espiritual muito maior agindo em seu favor, cobrando justiça de uma maneira que os olhos humanos nem sempre percebem? Hoje, você vai entender por que a verdade sempre vem à tona e como a sua energia está diretamente ligada a esse despertar que transforma destinos. Antes da gente continuar nesse mistério profundo, eu quero que você faça 3 coisas agora. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que pode abrir seus olhos e fortalecer ainda mais a sua jornada espiritual. E mais, comenta aqui embaixo, a verdade sempre vence. Esse comentário é mais do que uma frase. É uma declaração poderosa de que você está pronto para viver alinhado com a justiça divina que já está agindo em sua vida. Imagine carregar um fardo invisível que pesa mais do que qualquer pedra. A verdade, quando reprimida, não apenas consome a mente, mas afunda a alma em um mar silencioso de culpa. Para aqueles que erraram contra um escolhido, esse peso se transforma em um tormento incessante, uma dor que se recusa a desaparecer. Eles tentam seguir adiante como se nada tivesse acontecido, mas a verdade lateja como uma ferida aberta, sangrando dentro deles, manchando cada passo, cada pensamento, cada respiração. E quanto mais eles resistem, mais pesado se torna. Não importa o quão longe tentem correr, o peso invisível os acompanha como uma sombra amaldiçoada. Durante o dia, é um desconforto persistente. À noite, é um grito silencioso no escuro, uma súplica sufocada que ecoa entre as paredes da consciência. A alma sabe. A verdade deve ser libertada ou consumirá o ser por inteiro, levando-os lentamente a um estado de agonia espiritual. É nesse ponto crítico que muitos começam a desmoronar. A resistência se transforma em rendição. E o que era antes um segredo guardado a 7 chaves se torna uma necessidade desesperada de confissão. Não é apenas uma questão de remorso, é uma questão de sobrevivência da alma. Porque quando a verdade se torna insuportável, ajoelhar-se diante dela é o único caminho possível para escapar da destruição interior. Quando a cabeça repousa no travesseiro, a mente deveria encontrar descanso. Mas para aqueles que traíram um escolhido, o que deveria ser uma noite tranquila se transforma em um campo de batalha. A culpa rasteja pelas brechas da consciência e a insônia se torna a punição invisível. Eles reviram-se na cama, implorando por 1 minuto de paz, mas tudo o que encontram é um turbilhão de lembranças, de palavras não ditas, de atos inconfessáveis. O corpo sente o que a mente se recusa a aceitar. Corações acelerados, suores frios, sonhos perturbadores. Tudo é um reflexo do caos interior. Eles despertam no meio da noite com a sensação de estarem sendo observados, como se a própria energia do erro cometido os seguisse. A insônia se instala como um castigo silencioso, reforçando a verdade que eles tentam enterrar, mas que insiste em vir à tona no momento de maior vulnerabilidade. E é durante essas noites intermináveis que o desespero começa a corroer as defesas mais rígidas. A necessidade de expiação se torna tão urgente quanto a necessidade de respirar. No escuro do quarto, entre suspiros e soluços abafados, eles percebem. A única chance de recuperar a paz perdida é através da confissão, enfrentando aquele a quem feriram com a humildade que suas noites sem sono exigem. Há forças no universo que não podem ser enganadas, forças que conhecem cada ato, cada palavra, cada intenção. A justiça divina é uma delas. Implacável, silenciosa e absolutamente inevitável. Quando alguém fere um escolhido, não é apenas a vítima que carrega as marcas do sofrimento. O agressor também é marcado, selado com um débito espiritual que exige acerto.
E essa cobrança vem não pela mão dos homens, mas pelo próprio universo que opera em perfeita harmonia com a verdade. E se eu te dissesse que grandes bênçãos já estão a caminho da sua vida? Se você chegou até aqui, saiba que isso não é por acaso. O universo e a justiça divina estão preparando conquistas que você nem imagina. Muitos de vocês vão viver momentos inesquecíveis. Uma nova casa, novas oportunidades, uma transformação que vai marcar sua história para sempre. Se você sente que essa mensagem falou diretamente ao seu espírito, quero te convidar a fazer um ato de gratidão agora mesmo. Use o recurso Valeu Demais, aqui do YouTube, e envie uma contribuição de até $100 como um símbolo da sua fé e gratidão pelo que já está vindo. Quando você demonstra gratidão antecipada, o universo entende que você está pronto para receber ainda mais. Comente também: eu recebo minha casa nova. Manifeste isso nos comentários e declare ao universo que você já está pronto para viver essa nova realidade. Suas palavras têm poder e seu gesto de gratidão pode abrir ainda mais portas para a abundância que já está sendo liberada sobre você. Essa força atua como um farol imutável, iluminando as zonas mais sombrias da alma daqueles que erraram. Não importa quão habilmente tentem esconder seus pecados sob camadas de justificativas ou negação, a justiça divina persiste, sussurrando em seus ouvidos, enchendo suas vidas de pequenas desordens que rapidamente se transformam em tempestades incontroláveis. A cada tentativa de resistir, o universo responde com sinais ainda mais claros de que não há fuga. Diante desse tribunal invisível, o culpado não tem advogado que o defenda. Apenas a verdade pode ser sua salvação. A única sentença que traz alívio é a confissão sincera e a tentativa genuína de reparar o que foi quebrado. A justiça divina não busca punição pela punição. Ela busca o realinhamento da alma. E para aqueles que ousaram cruzar o caminho de um escolhido, o chamado à redenção é inevitável e muitas vezes dolorosamente tardio. Existem pessoas cuja simples presença altera a atmosfera de um ambiente. Os escolhidos carregam uma energia tão pura, tão alinhada com o divino, que suas vibrações não podem ser ignoradas, especialmente por aqueles que carregam a culpa em seu peito. A presença de um escolhido é como um espelho que não apenas reflete, mas intensifica tudo o que está escondido nas profundezas da alma alheia, forçando uma confrontação que muitos prefeririam evitar. Para quem esconde segredos ou carrega traições, essa energia é quase insuportável. Sentem-se expostos, como se cada mentira, cada ato de desonestidade estivesse sendo arrancado à força para ser mostrado à luz do dia. A proximidade de um escolhido desestabiliza, abala, obriga à introspecção. Nenhum muro de ego ou negação é suficientemente forte para resistir à clareza espiritual que os escolhidos trazem consigo. Essa interação espiritual cria um impulso irresistível, a necessidade de se purificar, de restaurar a verdade. Mesmo os corações mais endurecidos, mesmo aqueles que juraram jamais se humilhar, encontram-se balançados diante dessa força invisível, mas inegável. Estar perto de um escolhido é ser chamado, mesmo que contra a vontade, a buscar a reconexão com a própria essência, abandonando as máscaras e abraçando a vulnerabilidade. Há momentos em que a alma, cansada de carregar as correntes da mentira e da culpa, se ergue em rebelião contra seus próprios donos. Esse é o despertar da consciência. Um momento de profunda clareza em que até o mais orgulhoso dos seres reconhece que precisa fazer algo para reparar o que foi quebrado. Para quem feriu um escolhido, esse chamado interno é impossível de ignorar, ecoando mais alto do que qualquer desculpa ou racionalização. Esse despertar não acontece de forma suave. É doloroso, avassalador,
como um terremoto espiritual que destrói todas as ilusões confortáveis em que o culpado se escondia. Cada lembrança do erro cometido ganha vida própria, visitando-os em sonhos, em pensamentos aleatórios, em sussurros durante o dia. A alma exige justiça, não como punição, mas como restauração da harmonia que foi quebrada pela traição. E assim, diante desse grito interno que não cessa, a única resposta possível é a coragem de enfrentar o escolhido e pedir perdão. Não há garantias de aceitação, não há promessas de reconciliação, mas há uma certeza inabalável. Sem esse ato de humildade e sinceridade, a alma permanecerá em cativeiro, incapaz de evoluir, presa para sempre no eco dos próprios erros. Existem presenças que iluminam tudo ao seu redor, e há outras que revelam as sombras escondidas nos cantos mais obscuros da alma. A presença de um escolhido atua como um espelho espiritual poderoso, um reflexo inclemente que expõe as feridas, as falhas e as máscaras que outros tentam desesperadamente esconder. Para aqueles que carregam culpa e arrependimento, estar diante de você é como estar nu diante da própria consciência. Cada engano, cada mentira, cada traição pulsa de forma insuportável, como uma queimadura invisível sobre a pele da alma. Essa revelação não acontece de maneira tranquila. Pelo contrário, é um processo desconfortável, doloroso, inevitável. O olhar de um escolhido penetra além das palavras ensaiadas, além dos sorrisos forçados, desmoronando qualquer fachada que tente encobrir a verdade. Mesmo sem uma palavra, sua energia vibra numa frequência que força o outro a se encarar no espelho, a reconhecer aquilo que preferia esquecer. Não existe esconderijo seguro. O espírito perturbado sente-se observado, julgado, mesmo quando você apenas permanece em silêncio. Com o tempo, essa pressão se torna insuportável. A cada encontro, a cada cruzar de olhares, a cada presença compartilhada no mesmo ambiente, o peso do que foi feito cresce, ressoa, atordoa, até que chega um momento em que confessar já não é uma escolha, mas uma necessidade urgente de aliviar a dor de estar sob a luz implacável da verdade. Você não precisa exigir justiça. Sua própria existência é o chamado para que ela se cumpra. Em um primeiro momento, quem trai um escolhido acredita ter escapado impune. Os dias seguem aparentemente comuns, mas aos poucos as fissuras começam a surgir. Pequenos contratempos, oportunidades perdidas, discussões sem motivo, doenças repentinas. No início parecem apenas eventos desconectados, meros azares da vida. Mas a repetição, a intensidade e o encadeamento dos infortúnios logo revelam a verdade. Eles não estão apenas enfrentando uma maré de azar, estão pagando o preço oculto da traição. O universo é preciso, e com quem ousa ferir um escolhido, ele é particularmente rigoroso. O fluxo natural da vida, antes abundante e promissor, é interrompido como se uma represa invisível tivesse sido erguida. Tudo o que antes fluía com facilidade, agora exige esforços sobre-humanos para, ainda assim, falhar. É como caminhar por um pântano, onde cada passo exige mais força, mais sacrifício, e mesmo assim leva a lugar nenhum. Não há sorte, não há bênçãos, apenas a sensação constante de que algo vital foi perdido. E foi mesmo, a harmonia com as leis invisíveis que regem a vida. Essa sequência de eventos desesperadores leva a uma única conclusão. Algo precisa ser corrigido. No fundo, mesmo sem querer admitir, o infrator sente que a única saída é confessar, buscar o perdão do escolhido e tentar, de alguma forma, restaurar o equilíbrio espiritual que foi violentamente rompido. Porque enquanto a verdade não for trazida à luz, a má sorte não apenas persistirá, ela crescerá, devorando cada vez mais espaço, cada vez mais vida. Poucos compreendem que certos encontros nesta vida não são aleatórios.
Eles foram selados antes mesmo do primeiro suspiro ser dado neste mundo, escritos no grande livro das almas. Existe algo misterioso e inquebrantável que liga você àqueles que hoje, mesmo sem entender, se sentem obrigados a confessar. Um contrato de almas. Em algum ponto além do tempo, eles aceitaram a missão de cruzar o seu caminho, de desafiá-lo, de testá-lo e, mais importante ainda, de crescer espiritualmente através da reparação. Esse contrato não promete facilidades. Pelo contrário, carrega em si a promessa de dor, arrependimento e, no final, possível redenção. Quem o quebra, traindo a confiança de um escolhido, não escapa das consequências, porque está tentando violar uma cláusula sagrada do próprio destino. O remorso, a necessidade de se aproximar de você, o impulso de confessar não são simples emoções humanas. São correntes invisíveis, puxando-os de volta ao ponto onde tudo precisa ser resolvido para que ambos possam seguir adiante em seus caminhos de evolução. E é essa força ancestral, muito mais antiga do que a memória consciente, que os move. Mesmo resistindo, mesmo negando, eles sentem um chamado tão profundo quanto a própria vida. A confissão se torna não apenas um pedido de desculpas, mas o cumprimento de um pacto feito entre almas que, de alguma maneira, sabiam que passariam por essa dolorosa jornada juntas, e somente honrando esse acordo silencioso, poderão encontrar a paz prometida. Aqueles que erram contra um escolhido logo percebem que não estão lidando com alguém comum. Existe uma sabedoria nos seus olhos, uma intuição afiada, como a lâmina de uma espada ancestral, capaz de decifrar o que não é dito, de ouvir o que não é pronunciado. O medo que surge é profundo, quase primitivo. O medo de ser desmascarado, de ter os segredos mais sórdidos expostos pela força silenciosa de quem enxerga através das máscaras. Eles começam a evitar seu olhar, a gaguejar diante de perguntas simples, a se esquivar de encontros que antes buscavam. Cada gesto, cada palavra se torna uma ameaça em potencial de exposição, porque mesmo sem você pronunciar nada, a energia ao seu redor é clara. Você sabe, você sempre soube, e isso os apavora de um jeito que nem a vergonha consegue conter. O medo da revelação se torna tão sufocante que muitos optam pela confissão espontânea, num ato de desespero para tentar retomar o controle de uma narrativa que já não dominam. Essa dinâmica cria uma pressão insuportável. Eles sabem que mais cedo ou mais tarde a verdade virá à tona, e que é melhor que venha pelas suas próprias mãos do que ser arrancada pela sua percepção sobrenatural. O medo se transforma em motor, impulsionando-os à beira do colapso, até que a única forma de recuperar um mínimo de dignidade é abrir o coração e deixar cair todas as máscaras diante de você. O ego é uma muralha, uma armadura feita de teimosia, justificativas e orgulho ferido. Para muitos, admitir um erro parece equivalente a uma sentença de morte emocional. Mas há forças no universo que o ego simplesmente não consegue enfrentar. E a energia de um escolhido é uma delas. Ao longo dos dias e noites, o orgulho começa a rachar sob a pressão invisível, até que, um a um, os tijolos que sustentavam a arrogância desmoronam. Inicialmente, eles resistem com todas as suas forças. Justificam seus atos, culpam circunstâncias externas, reescrevem mentalmente a história para se colocarem como vítimas. Mas a alma não mente, e à medida que a força espiritual ao seu redor se intensifica, torna-se impossível para eles se esconderem atrás de narrativas vazias. O orgulho tão imponente torna-se uma prisão claustrofóbica, e a única maneira de escapar é render-se à verdade, despido de toda falsa grandeza. Essa rendição, porém, não é uma derrota comum. É uma morte simbólica do falso eu, uma oportunidade de renascimento. Ao confessar a você, eles não apenas reconhecem o erro, eles reconhecem a limitação do próprio ego,
aceitando que há forças maiores que sua vaidade. E, paradoxalmente, é nessa humilhação voluntária que encontram a possibilidade de verdadeira libertação espiritual. Uma chance rara e preciosa de recomeçar de forma autêntica. A energia da verdade é uma força viva, pulsante, que nunca se resigna ao esquecimento. Quando alguém tenta enterrar a verdade após ferir um escolhido, essa energia não se dispersa. Ela se acumula, se fortalece, se torna uma presença fantasmagórica que assombra cada passo. É como uma corrente elétrica invisível, percorrendo cada canto da mente e do coração, enviando choques de lembranças e sensações impossíveis de ignorar. Mesmo nos momentos de maior distração, a verdade se infiltra como um sussurro sombrio, uma lembrança incômoda de que algo precisa ser enfrentado. No começo, eles tentam abafar essa sensação. Mergulham em trabalhos exaustivos, buscam novos relacionamentos, se entregam a prazeres momentâneos para tentar calar a inquietação. Mas a verdade, ao contrário das ilusões humanas, é paciente. Ela aguarda, cresce em intensidade e começa a manifestar-se em formas que o corpo e a mente não conseguem mais rejeitar. Ansiedade inexplicável, insônia crônica, surtos de raiva e tristeza sem motivo aparente. A verdade, ainda não dita, começa a destruir de dentro para fora. Em um certo ponto, já não existe mais separação entre o erro cometido e a própria identidade. Eles se tornam a personificação da dívida não paga, um ser dividido entre o que mostram ao mundo e o que carregam nas entranhas da alma. Essa batalha interna, invisível para a maioria, é devastadora. A energia da verdade vibra com tamanha força que desfigura seus relacionamentos, suas conquistas, seus sonhos. É como se cada parte da vida começasse a apodrecer silenciosamente, corroída por aquilo que eles insistem em não encarar. E é apenas diante do abismo da autodestruição que muitos finalmente compreendem, ou confessam, ou serão consumidos para sempre. A confissão nesse estágio não é mais uma opção moral, é um grito de sobrevivência espiritual. Revelar a verdade se torna o único meio de interromper o assombro incessante, de recuperar a harmonia com o universo e, acima de tudo, com a própria alma que clama por redenção. Quando a culpa se enraiza profundamente no espírito, o perdão se torna mais do que um alívio emocional, torna-se uma questão de sobrevivência espiritual. Para aqueles que feriram um escolhido, o clamor interior por perdão é ensurdecedor. Eles podem tentar ignorar, racionalizar, até mesmo negar a gravidade do que fizeram, mas o espírito sabe. No fundo, uma voz silenciosa, mas implacável, repete sem cessar: você só será livre se for perdoado. E essa verdade interior cresce como uma árvore sombria, cujas raízes enredam cada aspecto da existência. O desejo de perdão não nasce apenas da dor da culpa, mas da necessidade visceral de limpar a mancha que agora obscurece sua própria luz interior. Não importa o que conquistem, quanto sucesso aparentem ter, existe um vazio profundo que nada preenche. Cada alegria é tingida de amargura. Cada vitória é contaminada por uma sensação de indignidade. A alma, desejando ardentemente retornar ao estado de pureza que conhecia antes da traição, começa a buscar, quase instintivamente, o caminho de volta à harmonia. E ele passa, inevitavelmente, pelo ato de confessar e pedir perdão. Entretanto, essa jornada não é fácil. O orgulho, o medo da rejeição, a vergonha, todos esses sentimentos se entrelaçam como espinhos, impedindo o caminho da reconciliação. Eles sabem que se aproximar de você, abrir o coração e expor sua vulnerabilidade pode ser doloroso, podem ser rejeitados, podem não ser compreendidos, mas mesmo assim, o chamado interior não os deixa em paz.
É como um tambor silencioso batendo dentro do peito, dia e noite, lembrando-os de que a única chance de verdadeira cura está em sua capacidade de se humilhar diante da verdade e buscar o seu perdão. Quando finalmente cedem a esse chamado, a confissão que fazem é carregada de toda a intensidade de seu desespero silencioso. Não é apenas um pedido de desculpas superficial, é um grito de libertação, uma súplica pela oportunidade de recomeçar, de lavar a alma que carregaram suja por tanto tempo. Ao se ajoelharem espiritualmente diante de você, eles não buscam apenas uma segunda chance contigo, mas com a própria vida. Buscam se reconectar à centelha divina que esqueceram em meio aos erros. E só o seu perdão tem o poder de abrir novamente as portas do caminho espiritual que eles tão desesperadamente precisam trilhar. O respeito de um escolhido é um dos dons mais raros e valiosos que alguém pode receber. Diferente de uma aprovação superficial, seu respeito é uma legitimação espiritual, um reconhecimento profundo de caráter e integridade. Quando alguém trai essa confiança sagrada, a perda é esmagadora. No início, eles podem fingir indiferença, agir como se nada tivesse acontecido, mas com o passar do tempo, a ausência do seu olhar de respeito pesa como uma âncora na alma. Eles sentem que perderam algo que o mundo exterior jamais poderá substituir, a honra de serem vistos e reconhecidos por alguém que enxerga além das máscaras. Esse vazio não pode ser preenchido com elogios de terceiros, com conquistas vazias ou com novas amizades. Nenhum prêmio externo consegue silenciar a voz interior que lamenta a perda do seu respeito e, em algum momento, essa ausência se transforma em uma obsessão silenciosa. Eles passam a reavaliar cada escolha, cada palavra dita e não dita, cada momento em que poderiam ter feito diferente. Não buscam apenas o seu perdão, buscam, acima de tudo, a esperança de que talvez, só talvez, possam reconquistar um mínimo daquele olhar que os fazia sentir-se elevados, dignos, conectados a algo maior do que eles mesmos. Assim, a confissão não surge apenas como uma tentativa de aliviar a culpa, mas como uma súplica silenciosa para ser visto novamente como digno aos seus olhos. Eles anseiam pela chance de provar que ainda podem ser melhores, que a falha que os afastou de você não é a totalidade de quem são. Em cada palavra de arrependimento, em cada gesto de humildade, está embutido o pedido: veja-me de novo, veja que eu reconheço o valor do que perdi. Eles sabem que a estrada é longa e que talvez nunca recuperem totalmente o que foi quebrado. Mas mesmo assim, tentam, porque o seu respeito é uma luz pela qual suas almas estão dispostas a lutar até o fim. Quando alguém fere um escolhido, não apenas o relacionamento é danificado, há uma ruptura energética tão profunda que suas próprias vidas começam a estagnar de maneiras quase sobrenaturais. O fluxo natural da prosperidade, da criatividade, da saúde emocional e espiritual é cortado como se uma porta invisível tivesse sido trancada por dentro. Eles tentam seguir adiante com seus planos, mas tudo emperra. Projetos que não avançam, relacionamentos que se esfarelam, sonhos que murcham antes mesmo de florescer. É como se a própria vida tivesse entrado em estado de espera, aguardando uma ação que eles relutam em realizar. O mais angustiante é que, em um nível inconsciente, eles sabem qual é essa ação: confessar e buscar o perdão daquele que foi ferido. Esse perdão não é um simples alívio sentimental, é a chave espiritual capaz de destravar as correntes que agora os prendem. Cada tentativa de ignorar esse chamado só aprofunda o bloqueio. A abundância, que antes fluía com naturalidade, agora parece inalcançável, como um oásis que se afasta a cada passo dado na direção errada. É nesse cenário de desespero silencioso que a verdade se torna impossível de ignorar. Sem reconexão, não haverá prosperidade verdadeira.
Quando finalmente decidem se humilhar diante da verdade, o ato de confessar torna-se mais do que um pedido de desculpas. É uma tentativa desesperada de se reconciliar com o próprio destino. O perdão do escolhido se torna o símbolo da restauração da ordem cósmica, a liberação da energia aprisionada que os impede de prosperar. Não é apenas sobre serem aceitos de volta, é sobre recuperar o direito de viver plenamente, de caminhar novamente em harmonia com a vida. E eles sabem, enquanto essa chave não girar, estarão condenados a uma existência estagnada, presos na prisão que eles mesmos construíram. Enquanto aqueles que erraram permanecem presos em ciclos de culpa, estagnação e arrependimento, o escolhido segue ascendendo. Sua energia se eleva como uma fênix dourada, cada vez mais forte, mais sábia, mais conectada com os propósitos divinos. Essa ascensão não é apenas um crescimento pessoal. Ela cria um abismo entre você e aqueles que tentaram te diminuir ou trair. Eles observam impotentes, enquanto você alcança níveis de realização, paz e poder que parecem inalcançáveis para quem se recusou a limpar suas dívidas espirituais. Essa diferença energética se torna um lembrete diário daquilo que eles poderiam ter sido parte, mas escolheram sabotar. E quanto mais você cresce, mais difícil se torna para eles alcançá-lo. Cada conquista sua, cada passo dado rumo à sua grandeza, é como uma luz intensa que expõe a escuridão em que eles se encontram. Não é você que se afasta deles, é a sua própria jornada que os deixa para trás. Sua evolução é o reflexo doloroso das escolhas que eles mesmos fizeram e da oportunidade que perderam. O desespero, então, se instala. Eles percebem que a única chance de tentar recuperar algum espaço ao seu lado é reconhecendo suas falhas, buscando redenção com sinceridade e humildade. Mas sabem também que talvez seja tarde demais, porque a ascensão de um escolhido é imparável. E nem todos que estiveram ao seu redor no início da jornada terão permissão espiritual para acompanhá-lo até o fim. Sua trajetória é sagrada, e apenas aqueles que ressoam com a sua verdade poderão permanecer em seu campo energético elevado. Os demais serão apenas espectadores distantes, lamentando a grandeza que um dia puderam tocar, mas jamais seguraram.